vezes passam por acidente, não foram acidentes. Ela pode não ter caído, ela pode ter pulado de um determinado local. Então a criança tem sim também essa tendência. Em casos de maior gravidade, numa influência espiritual, isso pode acontecer. Ou, como diz Manuel Filomeno de Miranda, quando elas são amadurecidas precipitadamente, antes do tempo, em lares desajustados, famílias desorganizadas, quando são atiradas a agressividade ou aqueles jogos extremamente fortes que a vida social acaba brindando, ou quando a infância dela não é vivida adequadamente, quando ela é sobrecarregada de angústia e frustração dos adultos, que desde pequenas desgastam essas crianças. A paisagem mental dela, a esperança e o amor são retiradas, então elas ficam como vazias, desprovidas de afeto, os seus centros vitais, de energia, de beleza, de amor, ficam vazios. Ela se vê sem rumo e foge por onde? Pelo suicídio. Aqui é uma carta real de uma adolescente que cometeu suicídio. É verídica, um exemplo. O que ela fala, resumindo bastante? Ela pede desculpa, ela fala para que não culpem ninguém pela situação a qual ela está fazendo. Ela falou que não aguentava mais que culpassem ela por roubo, por não prestar, que ela sabia que tinha problemas na vida, mas ela não sabia como resolvê-los, que ela amava muito os pais, ela fala da mãe, que era tudo para ela, manda lembranças para amigas, para uma pessoa que ela ama, mas fala que não aguenta mais, que não vê saída, não aguenta as acusações, e se despede e pede para que os pais não culpem a ninguém, que essa decisão foi dela mesma, que ela não aguentava mais sofrer. É uma adolescente que fala de um sofrimento como de anos, como se ela tivesse passado por todo o período. Ela sentiu dessa forma, o sentimento dela é real, e tem várias outras em situações semelhantes que sucumbem às pressões. Então, adolescentes que não aguentam não entrar na faculdade ou não conseguir um determinado emprego, uma relação afetiva que não deu certo, e a criança ou adolescente não supera aquela frustração e acaba fugindo dessa forma. Nem sempre essa tendência ocorre por obsessão. Tem duas situações que podem influenciar a criança desde cedo para que ela desista da vida. Quais seriam? Primeiro, um espírito que não queria reencarnar. Ela sabia que ia passar por situações difíceis, que tinha comprometimento, ela não queria vir. É aquela criança que é triste, depressiva, às vezes rebelde, mais difícil, e que já demonstra que tem conflitos. Então, como ela não queria vir de forma alguma, ela pode desejar voltar e não querer ficar. Outra situação é quando esse espírito já foi suicida numa encarnação anterior e nessa ele tem a tendência a cometer o mesmo gesto e a fugir da mesma forma. Gente, qual outra? Tenho mais uns 10 minutinhos? Sim? Legal. Já pensou falar tudo isso e não falar o tratamento? Vocês me batem, não pode. Como tratar tudo isso, gente? O que fazer quando a gente percebe tudo isso nas crianças? Primeiro, que a cura da obsessão ela só vai ser possível quando eu moralizar tanto o perturbador quanto aquele que está perturbado. Envolve uma moralização dos dois. Ambos precisam de ajuda. O espírito também é necessitado, aquele que está influenciando. Se essa obsessão for longa demais, infelizmente pode ocasionar desordens patológicas na medida que essa criança se desenvolver. Então, esse tratamento precisaria ser rápido. Quando a família aceita orientação espírita, é mais fácil de alcançar resultados. Quando ela não aceita, é um pouquinho mais complicado, mas eu também consigo tratar e ajudar de alguma forma. O que é importante com relação a essa família? Esclarecer que ela precisa manter o ambiente o mais harmonioso possível, que todos
Eu preciso ter o máximo de harmonia dentro da casa e nas relações entre as pessoas. Para isso, realizar o culto do Evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Se já houver indícios de uma obsessão clara, esse Evangelho precisaria ser diário. Não é uma vez por semana, não. Se eu já tiver certeza. Mas no mínimo uma vez por semana seria obrigatório. É importante ajudar os filhos a gerenciar os seus próprios pensamentos e emoções. O que quer dizer isso? Ajudar as crianças a pensar, a identificar o que elas sentem e não somente brigar com elas. A criança está rebelde, está agitada, está gritando, conversa. Por que você fez isso? O que você está sentindo? Posso te ajudar? Está tudo bem? Quer falar alguma coisa? É conversar, gente, é desenvolver um diálogo. Ajudar, por exemplo, a desacelerar o pensamento, a estabilizar a emoção. As crianças param? Não. O que eu posso fazer para ajudá-la a desligar um pouquinho? Usar música clássica. Se eu pôr um funk não vai dar certo, se eu pôr um rock não vai dar certo. Eu tenho que pôr o quê? Algo calmo, que ajude a diminuir o pensamento e a tranquilizar. Então seriam músicas clássicas ou de relaxamento. As outras vão fazer o contrário, vai agitar ainda mais a criaturinha. Não que ela não possa ouvir uma música agitada, mas tem momentos para isso. A gente precisa incentivar os filhos, desde pequenos, a ter responsabilidade social. O que é isso? A se envolver em projetos sociais, a ser solidário, uma questão de cidadania. Então, que eu a leve ao centro, a uma instituição, que eu ensine a fazer caridade, a doar roupas em brinquedos, explicar as diferenças sociais e mostrar para ela, sim, deixá-la ver e participar desse processo. Porque eu não posso esperar que ela cresça para ela descobrir do que se trata e escolher fazer ou não. Não. Se eu tenho uma crença, eu vou transmitir a minha crença e ensiná-la a participar desde pequena deste processo. Não posso esperar, senão pode ser tarde. Passes, um tratamento espiritual, de preferência em dia próprio, se houver na casa, se não pode ser normal, mas o tratamento de passes é importantíssimo para trabalhar a questão da influência. Frequência dos familiares, as reuniões doutrinárias. Por quê? Para que a família ouça os ensinamentos, aprenda e consiga ir se transformando, mudando esse clima em casa. Então a família tem que assistir as palestras. Porque às vezes é aquela história, não, o problema é o fulaninho, eu ponho ele no passe e fico esperando lá fora. Não sou eu, é ela que está obsediada. Resolve? Não. Eu preciso me evangelizar também e fazer parte deste processo. Evangelização infantil é importantíssima. Então eu preciso colocar minha criança numa evangelização. Por quê? Para que desde pequena ela aprenda sobre a doutrina, como funciona, o que é um espírito, o que é espírito, como que funciona essa questão de encarnado, desencarnado, aprendizado, perispírito, tudo isso ela tem condições de ir aprendendo numa linguagem própria e tem livros adequados para isso. Então ela vai aprender o que é obsessão, pensamento bom, pensamento ruim, e isso é na evangelização, porque a palestra do adulto nem sempre acessa a criança pela linguagem que é passada. Então a criança precisa passar por isso também. Desobsessão sem a presença de ninguém à reunião. Então, mesmo que a criança esteja sob influência, não vamos enfiá-la dentro da sala da desobsessão para participar. Isso traumatiza. Não precisa um familiar também. Só o grupo de médiuns tem condições de fazer esse tratamento sem com que a criaturinha esteja presente, como Kardec orienta. E acompanhamento psicológico conforme o caso. A criança tem dificuldade de expressar aquilo que sente, então às vezes o profissional consegue conversar, ajudar e direcionar adequadamente. Havendo o conhecimento da questão espiritual, esse processo também fica muito mais fácil. É preciso, gente, uma transformação moral, uma reforma interior e mudança dos hábitos, ou seja, higiene da casa mental.
Se não houver uma mudança de hábitos ou uma higiene da casa mental da criança e da família, a influência não passa. E uma forma de acessar essa criança mais fácil é durante o sono, quando ela está dormindo. O que a gente pode fazer? Nesse período, o seu inconsciente está mais acessível e os pais podem orar ao seu lado. Enquanto ela está dormindo, conversa com ela, orienta, lê um trecho do Evangelho, lê uma mensagem. Então, neste período, a gente consegue acessar um pouco mais a criança e ajudá-la. Mesmo que ela esteja sujeita a essas influências, ela vai ter ajuda de um mentor, de um protetor. Jamais ela está sozinha e desamparada. Na adolescência, essa influência tem umas características muito semelhantes à da infância. E o principal é o quê? Já que nessa fase, é aquela fase onde o adolescente já é um pouco mais rebelde por natureza, ele quer fazer tudo do contra, do jeito que os pais fazem, isso é normal, porque ele está formando a sua personalidade. A gente precisa ajudar com valores éticos, morais e ajudá-lo a estruturar uma personalidade forte. Esse é um jeito. Esse eu já falei. O adolescente pode complicar um pouco mais isso se ele estiver usando drogas, tiver insatisfação com algum aspecto da vida ou do corpo. Pode complicar um pouquinho, mas também a gente tem condições de intervir e ajudar. O que é fundamental com eles? Buscar o diálogo. Se a criança ou o adolescente está naquele processo de raiva, de confronto e de ódio, eu não posso entrar na mesma energia e fazer aquilo que ele está fazendo. Ao contrário, eu tenho que ter equilíbrio, discernimento e lucidez para lidar com o desequilíbrio dele. Senão ficam dois desequilibrados confrontando. Aí não resolve, piora a situação do lar. O tratamento psicológico infantil, ele ajuda por quê? Ele possibilita que a criança demonstre a sua insegurança, medo, as suas expectativas, não pela fala, porque ela ainda não consegue expressar, mas através de brincadeiras ou de jogos com o terapeuta, ela tem condições de expressar o que ela sente. Então ela vai reviver emoções que ela tenha e elaborar de uma forma diferente junto com a ajuda do profissional. Terapia do amor. Não podia deixar de citar isso para ir finalizando. Conhecem essa frase de Jesus? Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para que se lhes assemelham. Então, assim, não é para ser como a criança, mas é parecer com ela no sentido da pureza e ingenuidade que elas transmitem. Se duas crianças brigam e os pais não põem o dedo, em minutos elas fazem as pazes. Se entra o pai ou a mãe, você nunca mais fala com aquele moleque, hein? Olha o que ele fez, fica longe dele. Pronto, estragou tudo. Sozinhas, elas se entendem, elas perdoam, elas amam, elas lidam com as diferenças e não têm o preconceito. Isso tudo vai sendo colocado pelo adulto. Diante de um recém-nascido, de um bebê frágil, a gente não lembra que ali está um espírito antigo com uma história. Que bom que a gente não lembra. Se eu pegasse aquele bebezinho fofo e lembrasse que na encarnação passada ele me matou, eu ia cuidar dele com o mesmo amor, ele ia cair sem querer. Mas sem querer caiu. Que pena. Não, a gente não ia saber lidar com isso. Então, que bom que a gente esqueceu. Mesmo quando é uma criança que já demonstra um direcionamento difícil, ela tem uma inconsciência. Então, essa inocência que a criança parece não é sinal de superioridade, mas é a imagem do que nós precisamos ser e desenvolver. Então, não foi somente por elas que Deus deu esse aspecto de inocência, mas para os pais, para que eles consigam cuidar, amar essa criança. Um ser que desde pequeno fosse tão intratável, já trouxesse as lembranças do que era, nós teríamos muita dificuldade de amar e cuidar. Então, nós erramos muito, mas vamos colher conforme aquilo que nós plantamos. Nós sabemos que hoje o amor é uma terapia, e a revelação de Deus em nós é a base da estrutura desse reino que Jesus prometeu, ou seja,
Ele está dentro de cada um de nós. Ele precisa ser incentivado a vir à tona. E esse reino dos céus é uma promessa para todos, mas é uma conquista individual de cada um. Cada um vai ter que fazer a sua parte. A evangelização espírita é importante porque essas crianças, gente, que vão transmitir a lição do Evangelho lá na frente, eles vão participar ativamente desse processo de transformação do planeta. Então eu tenho que falar de Jesus para ela, porque amanhã ela vai falar de Jesus para o mundo. E esse reino de paz só vai ser instalado na medida em que ela transmitir esses ensinamentos. E esse ensinamento do Mestre, que ressalta a pureza e a humildade do período infantil, a gente sabe que a criança é o futuro. Então, se eu quero um futuro com esses princípios, o Evangelho precisa fazer parte desta criança desde pequeno. Aqueles valores que eu quero que a sociedade mostre, eu preciso mostrar dentro de casa e preciso passar para essas crianças. E quando a criança, Kardec falou isso lá atrás, que as crianças que eram educadas nos princípios espíritas, ele fala que eram mais suportáveis, ou seja, eram mais educadas, eram diferentes, e ele já percebeu isso lá atrás. Hoje em dia isso se ressalta mais ainda. E acima de tudo, nós sabemos que em todo o universo, o que prepondera? Gente, o amor, tudo é o amor. Não é isso que está faltando? Os problemas que a gente percebe, na verdade, são o quê? Obsessão, inimigo, violência, tudo isso ocorre pela falta do amor. É ele que falta nos corações e é a partir dele que a gente consegue mudar. Para a gente ir finalizando esse trecho de Marcos, mais um complemento, o reino dos céus é uma conquista íntima. Começa aqui e avança rumo ao infinito. Alçar esse voo depende de duas asas, amor e sabedoria. Queremos que as crianças de hoje e de amanhã possam atender ao convite do Mestre. Então nós queremos que ele atenda esse convite de deixar que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E Jesus se aproximou das crianças. E essa é a nossa intenção. Dá tempo com uma musiquinha para finalizar? Essa música, eu não sei se vocês conhecem, é do Vozes Eternas. E eu achei que complementa bastante o tema de hoje. Então, calma. Problema de dedo aqui no botão. É a música Intercâmbio. A gente dá para prestar atenção na letra. Tá para ouvir? Não, tá Vai que eu vou aumentar.
anos, como essa flor, perfumando esse novo mundo, ajudando as crianças a também perfumar, a fazer um intercâmbio, mas de paz, de amor, de valores, de tudo aquilo que a gente deseja, mas que eu não espere isso vir como uma mágica. Se eu quero esse amor, essa transformação, esses valores morais, que eu represente isso em mim, na minha vida, seja um modelo para essas crianças, arregace as mangas e participe desse processo de transformação. Aí sim a gente consegue uma vida melhor, um mundo melhor, e isso tudo vai acontecer mas com as nossas mãos, com o nosso esforço e a nossa vontade. Que o Pai nos ampare e nos proteja nesse processo.